Bom dia, pessoal. Prazer, né, poder estar com vocês aqui nessa manhã de segunda-feira. Dito isso, já desejo aí uma semana abençoada para todo mundo. A gente tem feito um trabalho, né, de entrega desses conteúdos da webinar e é muito importante, né, ter um retorno de vocês. A nossa expectativa aqui é que a gente coloque todos os nossos clientes na mesma página para que a gente possa encarar esse desafio que o governo trouxe aí de uma forma mais tranquila. E a reforma tributária é algo novo, então a gente trouxe um time, né, novo, específico, preparado, estruturado, para estar atendendo todas as demandas, né, que referente à reforma tributária. A operação do escritório continua normal e tudo que for relacionado às novas tratativas que a reforma está trazendo, a gente tem essas três pessoas, né, a Fabiana, que é advogada, diretora do setor jurídico aqui da empresa, o Eduardo Suzano e a Sabrina Ribeiro, que são especialista tributário e consultora tributária aqui da empresa, e juntos a gente tem formado um setor, tem mais pessoas no time, mas são as pessoas referência. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, demanda, novos trabalhos, né, sugestões, vocês podem concentrar nessas três pessoas. Trazendo um pouco do que esse setor, né, que está sendo liderado por essas três pessoas tem feito de entrega, né? A gente tem algumas soluções, né? Estudo de caso, né? De impacto e precificação. Então, a gente sabe quanto que isso vai mudar a gente ter que refazer preço. A gente tem um segundo produto que é de incentivo e o fundo de compensação. Esse produto está direcionado exclusivamente às empresas que têm benefício fiscal. Precificação técnica de produtos e serviços, que está um pouco relacionado ao estudo, mas ele é mais detalhado, produto a produto. Uma assessoria mensal para a gente poder ajudar, né, todos os clientes em todas as fases, então a gente faz esse acompanhamento, e o compliance tributário interno e de terceiros, que atua diretamente nas questões, principalmente burocráticas da empresa, evitando que a gente tenha ali passivos ou penalidades. Beleza? Então, pessoal, sem mais delongas, vamos começar aqui a nossa entrega de conteúdo. Vou passar a palavra para o Eduardo, para ele dar sequência aí. Bom proveito, espero que a gente consiga aí, entregar bastante conteúdo e insights para vocês. A gente vai trazer um ponto que, a princípio, é uma coisa que todo mundo já ouviu falar, todo empresário já ouviu falar, mas a gente vai trazer os pontos que são mais importantes dentro do tema, né, do tema compliance, com foco na reforma tributária, tá? Então, o que a gente vai trazer aqui? A gente vai entender o conceito, né, de compliance, né, e o novo entendimento perante as organizações. Nós vamos identificar quais são os principais riscos e desafios, né, dessa transição, nesse período de transição tributária, nesse período da reforma. Nós vamos conhecer algumas estratégias para padronizar esses cadastros, objetivando a redução de erros, né, mitigando erros. Vamos falar um pouco de algumas tecnologias e governança que podem potencializar os nossos resultados, tá? E trazer alguns benefícios, né? A gente aqui, o mais importante são os benefícios que nós podemos entregar aqui na JR. Então, dos benefícios, a gente pode enumerar aí como redução de custos, né? E ganho de eficiência. E entrando já no tema da compliance, o compliance ele significa conformidade. Você pode ter compliance de diversos aspectos, mas hoje a gente vai trabalhar o compliance tributário aqui, com uma forma de estratégia empresarial, tá? Como é que a gente faz isso? O compliance ele não é só um cumprimento de conformidade, não só regras, né? Ele busca também prevenção.
não é um trabalho reativo, é um trabalho preventivo. O empresário ainda não tem essa cultura, né? Mas que a gente aqui na JR já desenvolve com vários dos nossos clientes, né? O nosso objetivo é prever riscos antes que eles aconteçam, né? É padronizar processos, é criar, é estabelecer uma confiança entre o nosso trabalho e o nosso cliente, tá? E dentro dessa cultura, né, dentro desse compliance, desse pensamento, a gente precisa fazer algumas intervenções. E dentro dessa intervenção, nós temos a capacitação dos profissionais, né? A gente precisa fazer controles internos mais bem apurados, né? Auditorias, para que a gente busque, né, e chegue numa transparência, na eficiência aí, que a gente espera desse trabalho de compliance, tá? Outro foco, gente, do compliance é a credibilidade, né? Hoje, nenhuma empresa, nenhum escritório de contabilidade, né, se você não tiver um trabalho que potencialize a credibilidade, né, não só perante cliente e empresário, se você não tiver uma credibilidade junto às informações que você apresenta para o fisco, você certamente vai estar exposto a riscos, de mais diversas naturezas, tá? E aí, por que que o compliance, gente, é essencial, tá? Todos, se não tem conhecimento, eu posso relembrar, a partir de 2026, a gente vai ter uma virada de chave em alguns procedimentos, tá? A primeira virada de chave que nós trouxemos foi a questão das notas fiscais, que vai ter um tratamento diferenciado. Então, a essencialidade do compliance começa principalmente porque, a partir de 26, nós teremos dois regimes em vigor, ou seja, a apuração ela vai ter que ser feita tanto de como a gente já faz atualmente, mas vai ter que fazer também a parte da apuração considerando aí já a apuração do CBS, tá? Então, isso é uma realidade que vai começar aí a partir de 26. Outra coisa que faz o compliance essencial é a questão da vantagem estratégica. O que a gente chama de vantagem estratégica? Hoje, o custo do produto, por exemplo, ele é tratado de uma forma, a tributação do produto ela é tratada de uma forma e ela não é muito transparente, né? A cobrança desses tributos elas são feitas por dentro do produto e aí, por consequência, isso não fica transparente para o consumidor, não fica transparente para o empresário muitas vezes. E agora, com a forma de cobrança do tributo sendo por fora, né, vai dar transparência para esse tributo, né, vai ter transparência para esse produto, e aí, por conta dessa transparência, você vai conseguir ter resultados mais eficientes com relação à precificação do seu produto. Você vai conseguir melhorar, de repente, uma margem que você não tinha tanta segurança, né, em apurar quando você tinha um tributo por dentro. Hoje você já você vai ter a possibilidade aí de melhorar, né, de fazer um controle de custos, por exemplo, de uma forma diferenciada. E o mais importante, gente, né, no momento que a gente vive, é a questão da segurança jurídica, né? Quando a gente consegue fazer o processo de forma planejada e estruturada, a gente constrói previsibilidade, né? A gente tem como reduzir riscos, né, do fisco. O fisco está cada dia mais imbuído aí na fiscalização, cada vez tem mais recursos, né? Então, assim, o compliance é fundamental para a sobrevivência da competitividade empresarial, tá? E aí,
vamos a alguns pontos que vocês precisam se perguntar. É uma brincadeira de 1 minuto, mas que é de suma importância para a avaliação de vocês. Perguntem-se, hoje, dentro do ambiente empresarial de vocês, né, vocês já fizeram algum tipo de estudo, de levantamento, em que os contratos e políticas de preço já estão adaptados para o novo modelo da reforma tributária? Essa é a primeira pergunta. Seus itens, né, seu controle de produtos estão classificados corretamente? Isso é um outro ponto importantíssimo para a gente. Né? O RP de vocês já estão prontos para a nova emissão de nota fiscal, os novos campos da CBS, da IBS, do IS? Vocês têm a rotina de fazer cruzamentos das informações que estão sendo encaminhadas para o fisco? Hoje, vocês têm uma pessoa, um setor ou um tempo dedicado a esse trabalho, a essas mudanças da reforma tributária? Então, assim, se você tem um desses pontos, né, se você respondeu não para um desses pontos, provavelmente você já está bem atrasado aí para a questão da reforma tributária, né? E aí, o que a gente traz aqui de solução para nossos clientes? Tá? Qual é a essência do nosso trabalho? Aqui a gente faz uma validação de toda a vida, né, de todo o cenário atual e pretérito dos nossos clientes. Então, para que a gente faça um diagnóstico preciso, a gente faz uma validação, né, individual de todas as obrigações acessórias que nós vamos entregar, ou melhor, que foram entregues para o fisco. Outro ponto, pegamos essas declarações e fazemos cruzamentos. Então, hoje a gente tem tecnologia e pessoal capacitado para pegar e fazer esses cruzamentos precisos do que se refere ao produto, ou melhor, as obrigações entregues para o fisco. Faz conciliações de tal forma que tenha que a gente previna a questão das inconsistências, né? Falta de informações, por aí vai. A gente corrige. Então, o diagnóstico não é só levantar as informações, os problemas, é também pegar os problemas, classificar e tratar cada uma das inconsistências apresentadas, possivelmente apresentadas. Como fruto disso, nós vamos entregar um relatório de indicadores, né, relatórios, subsídios, tudo que é referente ao trabalho de levantamento, ele vai ser pormenorizado, detalhado, para que vocês tenham completa ciência do que a gente fez, do que a gente alterou, qual foi a metodologia. E o objetivo primordial desse trabalho nada mais é que prever possíveis erros, antecipar erros, né? Com isso, a gente consegue fazer um trabalho realmente de mitigação. Tá? Como eu disse no início, o compliance hoje não se trata apenas de regras de conformidade. E ele não pode ser considerado única e exclusivamente como um conjunto de regras direcionadas apenas ao tributário, ao financeiro, ao fiscal, ao contábil, né? Eu preciso que a empresa tenha políticas internas e controles bem definidos. Tá? Então, a gente precisa revisar o que cada empresa tem de política interna e ver se há adequação para que a gente mitigue os riscos. Tá?
como eu disse, a questão da mitigação de risco é um dos objetivos importantes, né, como pilar estratégico. A gente atender, ou melhor, a gente trabalhar o problema antes que ele aconteça e não trabalhar ele de forma reativa. Outro ponto que a gente considera como estratégico no compliance é o que eu também comentei com relação à precificação, né? Parece que não é uma coisa complicada, mas hoje a forma, até por conta da tributação, ela simplesmente não dá transparência naquilo que você está pagando de tributo. Então, não é só transparência, mas a transparência, inclusive, para você precificar melhor os seus produtos. O destaque, como eu disse agora, e a consistência das informações prestadas ao fisco. Isso, na verdade, é um dos pontos também principais aqui do nosso compliance com pilar estratégico. Tá? As obrigações acessórias, né, elas vão continuar tendo a mesma importância que antes. Mas, puxando um ganchozinho do nosso último webinar, né, a principal obrigação acessória que nós vamos ter aí com a mudança de chave da reforma são as notas fiscais. Então, a correta informação nas notas fiscais vão ser de suma importância para que você tenha um compliance tributário adequado. O compliance vai facilitar, né, auditorias internas e externas por meio de controle e a empresa que adotar, não todas, mas de preferência a grande maioria desses pensamentos, desse caminho, com certeza, né, de forma preventiva, vai estar evitando a glosa de créditos, né, vão estar evitando multas e vão estar evitando paralisações operacionais. Então, não basta uma ação, é um conjunto de ações para que você chegue no resultado, numa eficiência esperada. Agora eu passo a palavra aqui para Sabrina, que ela vai detalhar aqui, né, os pontos mais sensíveis, né, com relação aí ao trabalho de compliance. Bom dia, pessoal. Obrigada, Eduardo. Bom, complementando o que o Eduardo trouxe para a gente vai falar um pouquinho sobre os impactos práticos que nós vamos ter a partir de 2026. O compliance, ele é importante para a reforma tributária porque ele ajuda a revisão completa de cadastros, produtos e serviços. Para enfrentar a transição, é fundamental o papel do compliance, revisar a classificação de produtos e serviços, a NCM e o C-Class TRIB, esse novo código de classificação tributária que a gente viu no último webinar, né, sobre nota fiscal, eles precisam estar alinhados às novas regras, natureza da operação, venda, bonificação, industrialização, o regime tributário, se a tributação vai ser integral, se vai ser isento, alíquota zero ou especial, os benefícios fiscais, garantir aproveitamento de créditos, igual a gente já citou sobre o fundo de compensação, né, dos benefícios que vão iniciar em 2019, em 2029, evitar inconsistências entre regimes antigo e novo, operações diferenciadas, mapear as transações que mudam de tratamento. Hoje a gente pode ter produto que é monofásico e vai passar a ser tributado, produto que é tributado que vai passar a ser alíquota zero, integração de sistemas internos. Como a nota fiscal eletrônica, ela vai ser a principal obrigação acessória, né, nesse novo período, nesse novo modelo, então o RP, o BI, o emissor de documento fiscal, eles precisam estar alinhados, até mesmo por conta que a gente já sabe que vai acontecer também, por conta do split payment, né? Então, tudo isso precisa estar alinhado. Automações de validação cadastral também precisa estar alinhado.
Os impactos práticos, as principais mudanças que afetam os processos internos e governança tributária. A gente trouxe aqui um impacto que vai ser diretamente no preço, né, dos produtos. Atualmente, a gente tem um modelo que ele é por dentro, né? A gente tem ali o ICMS, que é um imposto que é embutido no próprio preço. A gente tem o PIS/COFINS também, que são contribuições indiretas ali, né, que está dentro do preço. E aí a gente trouxe duas tabelas. A tabela do modelo atual são os tributos inclusos no preço. Por exemplo, vamos supor, o valor dos produtos é R$ 100. Nesse valor de R$ 100 que a gente observa lá no documento fiscal, o valor dos produtos, a gente já tem nesse preço o valor do ICMS, do PIS e da COFINS. Considerando nesse exemplo, a gente está considerando ali o ICMS de 22% e um PIS e COFINS de 9,25%. E aí o preço final de venda, ele também é R$ 100, porque o preço, os itens, os tributos, eles estão embutidos no preço. Então a gente não visualiza, né, no documento fiscal, essa separação do valor realmente dos produtos e do valor dos tributos. No novo modelo, a gente tem os tributos destacados fora do preço. Ou seja, nesse mesmo exemplo que a gente pegou aqui, o valor de produto de R$ 100, a gente retirou o valor do ICMS, do PIS e da COFINS e consideramos a CBS e o IBS. Só que repare que a CBS e o IBS, eles estão por fora, eles não estão embutidos no valor do produto. Então, a gente tem o valor do produto de 70,78, que é o valor líquido ali, né, do ICMS, da PIS e da COFINS. A gente está considerando que o novo modelo já 100% funcionando, sem o período de transição. Então, é como se fosse o seguinte: essa nota fiscal ela seria emitida no valor do produto de 70,78, e aí a gente está considerando ali uma alíquota final do IVA de 27%, sendo 8,5% para a CBS e 18,5% para o IBS. Ainda não é a alíquota que realmente vai ter, né? Mas é a alíquota que está sendo considerada pela calculadora da Receita. E aí a gente tem ali, pelo valor do produto, a gente tem a incidência de 8,5% de CBS, que dá R$ 6,02, e de 18,5% de IBS, que dá R$ 13,10. E o preço final de venda, né? O preço final ali da nota fiscal dá R$ 89,90. A gente até consegue observar que é um preço inferior do que o preço que é atualmente utilizado hoje para esse exemplo. Aí, assim, se as empresas vão manter o preço de R$ 100 ou se vão mudar esse preço, isso é um critério, né, da empresa. O que a gente está trazendo aqui é a importância de olhar para a precificação desse novo modelo, porque a incidência tributária ela vai acontecer de forma diferente no documento fiscal, né? Então, isso vai impactar o preço, tanto para mais quanto para menos. Aqui a gente teve um impacto para menos, né? Então, a gente tem aqui embaixo uma análise do modelo atual e análise do novo modelo. Análise do modelo atual. No modelo atual, os tributos estão embutidos no preço, por dentro, ou seja, o cliente não vê o valor dos tributos destacados na nota fiscal. Créditos fiscais de ICMS, PIS e COFINS são aproveitados conforme regras atuais, mas a operação é menos transparente para contratos e negociações. Na análise do novo modelo, os tributos são destacados fora do preço, aumentando a transparência e permitindo o correto aproveitamento de créditos fiscais. A apuração por fora facilita o controle do tributo, mas também aumenta a necessidade de revisão de contratos e negociação de preços. Então, isso é um ponto muito importante e que o compliance ele ajuda nessa formação dos novos preços com a reforma tributária. Um resumo comparativo de impactos. Aqui nesse quadro, a gente trouxe uma comparação, né, da apuração, da forma de apuração do modelo atual e do novo modelo. É algo até que a gente já tinha trazido no outro webinar que a gente fez, da nota fiscal, mas a gente precisa estar sempre lembrando que a apuração ela vai ser de forma diferente, né? O aspecto forma de apuração no modelo atual considera ali o tributo incluso no preço, tem uma transparência baixa, porque a gente não necessariamente sabe de fato o tributo que está embutido ali, isso gera insegurança, e o impacto no contrato tem margem menos visível, né? A gente não consegue visualizar de fato o que a gente está pagando. No novo modelo, CBS mais IBS, a gente tem uma forma de apuração de tributos destacados fora do preço, tem uma alta transparência, porque eu consigo visualizar de fato o que está sendo cobrado, o que eu vou recolher mesmo ali na minha operação de venda, por exemplo. E o impacto no contrato é necessário revisar preço, reajuste e condições comerciais.
uma vez que o novo modelo ele vai ter essa diferença na tributação, é muito importante que a empresa revise seus preços, reajuste as condições comerciais. As novas obrigações acessórias. A gente ainda não sabe ao certo se vão existir mais algumas obrigações. O que a gente sabe é que a gente tem ali a nota fiscal eletrônica, que já é uma obrigação acessória atualmente, e que vai se tornar o centro ali das atenções do fisco nesse novo modelo. Então, o detalhamento por item, alíquotas diferenciadas e tratamento de benefícios fiscais precisam estar alinhados, né, para não correr nenhum risco. O período de transição gera uma necessidade de operar em 2 regimes em paralelo. Então, no período de transição, que inicia basicamente, a gente tem ali 2026 com a alíquota teste, 2027, que já vai iniciar também a CBS, né? A gente tem nesse período de transição, de 2026 até 2032, a gente vai estar trabalhando com os 2 modelos, o modelo atual e o novo modelo. Isso gera uma complexidade e uma necessidade de treinar o time operacional da empresa. O resumo comparativo de impactos, eu trouxe aqui uma informação importante, né, que a gente precisa trabalhar, até um complemento também do último webinar, e ele complementa justamente por conta do compliance, que vai ser o compliance que vai trazer essa atenção voltada para o cadastro de produtos, né, para a gente poder estar revisando quais são as alíquotas de PIS e COFINS que eu utilizo hoje e qual vai ser a alíquota de IBS e CBS que vai ser utilizada a partir de 2026. Como 2026 a gente vai ter ali a alíquota teste, então, na alíquota teste do IBS e da CBS, ela também será reduzida em 2026 para aqueles produtos que estão listados nos anexos de 1 a 15 da Lei Complementar 214. Nesses anexos, a gente tem produtos com alíquota zero, produtos com redução de 60%, produtos com redução de 100%, né? Então, dentro desses produtos, a gente precisa se atentar pelas NCMs ali, né, dos produtos, para poder entender qual vai ser de fato a alíquota teste que eu vou utilizar para esse produto em 2026. Não necessariamente vai ser 1%. Se o produto tiver alguma redução, eu vou utilizar a redução também para a alíquota teste. Isso está disposto no artigo 348 da Lei Complementar 214, e no inciso 3, as alíquotas do IBS e da CBS previstas nos artigos 343 a 346 dessa lei complementar, 0,10 de IBS e 0,90 de CBS, tornam 1%. Porém, na linha A, ele está dizendo o seguinte: serão aplicadas com regime a respectiva redução nas operações sujeitas à alíquota reduzida no âmbito dos regimes diferenciados de tributação. Então, conclui-se que a alíquota teste do IBS e da CBS para esses produtos não será de 1% em 2026, mas sim reduzida em conformidade com os regimes diferenciados previstos na lei. E aí a gente trouxe 3 exemplos de 3 produtos distintos para poder demonstrar para vocês como que ficaria a alíquota teste em 2026 e o que eu precisaria informar. Um exemplo aqui de um comércio varejista de produtos alimentícios. A gente tem lá na Lei Complementar 214, no anexo 1 e no anexo 7. No anexo 1 e no anexo 7, a gente tem produtos de consumo humano, produtos alimentícios. E aí, no anexo 1, a gente tem os produtos com alíquota zero. E a manteiga está listada nesse produto, nesse anexo. No modelo atual, como que a gente trabalha, né, na operação, por exemplo, de venda de manteiga? A gente tem ali a alíquota zero de PIS e COFINS e uma alíquota de CMS interna, se for no Rio de Janeiro, de 22%. No modelo atual, a manteiga está listada no anexo de alíquota zero, então ela vai ter alíquota zero tanto para a IBS, que substitui o CMS, quanto para a CBS, que substitui o PIS e COFINS. Então, na alíquota teste em 2026 para esse produto, as empresas que trabalham com esse produto, a alíquota teste vai ser 0%. Né? E ela vai precisar também informar o CCLES TRIB, que é esse código aí. Todos esses códigos, eles estão listados no informe técnico. A gente tem o link que a gente mandou para vocês no e-book, mas se alguém ainda tiver dúvida em como localizá-lo, pode entrar em contato com a gente, que a gente informa para vocês. O produto 2 que eu trouxe aqui é o pão de forma. Também é um alimento de consumo humano, mas ele está em outro anexo. Ele está no anexo 7, ele não está no anexo 1, junto com a manteiga. E ele tem uma redução de 60%. Então, atualmente, a gente tem ali a tributação básica, né, a alíquota básica para PIS e COFINS,
e a alíquota tributada integralmente pelo ICMS. Na alíquota teste, a partir de 2026, a gente vai informar uma alíquota reduzida de 60%, né? Aí a gente tem ali um C-Class TRIB diferente, inclusive o CST, né, que eu esqueci de demonstrar também. A gente também tem CST para o IBS e para a CBS. O CST dos dois ali, tanto da manteiga quanto do pão de forma, é o mesmo. Mas o que diferencia os dois, de um ser alíquota zero e outro ter uma redução de alíquota de 60%, é o C-Class TRIB. Por isso que esse código ele é tão importante, ele tem que estar bem alinhado com a NCM, tá? A redução de alíquota de 60% cai para uma alíquota efetiva de 0,04 para a IBS e 0,36 para a CBS. Lembrando que se é a alíquota teste, vai sofrer alterações, né? Eles vão sofrer alterações a partir de 2027. Nós temos um último exemplo aqui também para demonstrar essa mudança, né, da alíquota teste. Eu trouxe um produto que atualmente a gente tem ali, que é a telha de aço, né? Por exemplo, uma empresa de comércio de material de construção. Atualmente, a telha de aço, na NCM 7308-9090, possui uma tributação básica de PIS e COFINS e o ICMS também tributado integralmente de 22%. A alíquota teste para esse produto, especificamente, ele não consta nos anexos de regime diferenciado da lei complementar. Para esse produto, a gente vai ter ali um CST 000 e um C-Class TRIB também final 01, com a alíquota teste integral, 0,1 para o IBS e 0,9 para a CBS. Isso é só um exemplo. A gente tem N produtos nos anexos, né? Os 15 anexos que a lei complementar trouxe. É muito importante que essa configuração ela seja feita nos produtos até dezembro, para quando começar a emitir a nota fiscal em janeiro, essa tributação ela já esteja amarrada no sistema. Então, as empresas que trabalham com produtos que vão ter redução, é importante a gente fazer essa classificação. Eu trouxe aqui, eu anotei aqui alguns produtos, alguns exemplos, né? Por exemplo, medicamentos, alimentação humana, dispositivos médicos. Esses produtos eles vão ter uma alíquota diferenciada, ou tanto para alíquota zero, ou redução de 60%, ou redução de 100%. Então, é importante fazer essa revisão. E o compliance vai ajudá-los a fazer isso. Então, gente, como a Sabrina bem abordou, né, ela exemplificou aí a questão de como ficariam pelo menos 3 produtos. E aí eu vou aproveitar um rápido gancho que eu já tinha falado no início da apresentação, que na verdade essas alterações, elas, além de tudo que a Sabrina já mencionou, elas também faz parte ali do teu formação de preço, como eu falei anteriormente. Então, você precisa fazer todo um detalhamento para que você possa, né, aproveitar melhor os benefícios que você tem e fazer uma formação de preço adequado à realidade de mercado. Nossos principais desafios durante essa transição, tá? O primeiro, a adaptação de sistemas e processos. Como a gente já mencionou, a gente vai ter que fazer a apuração no novo modelo e no modelo antigo, em paralelo, né? Então, isso aí é uma condição que não tem para onde correr. A gente vai precisar fazer um trabalho de capacitação contínua, né? Da mesma forma que a gente vem a todo tempo se especializando, né? Buscando todas as atualizações e os melhores conteúdos, vocês vão precisar capacitar o time de vocês para a reforma tributária. A gente vai estar aqui dando todo o suporte, mas é uma coisa que é de extrema necessidade também para vocês, clientes, tá? Gestão do período de convivência, né? A gente vai ter regimes tributários aí simultâneos, né? Então, a gente vai precisar fazer um trabalho, né, lado a lado ali, para que o carro ande, vamos dizer dessa forma, né, de forma regular aí com o andamento dos dois regimes. Avaliação contratual e política
e política comercial. Eu destaquei ainda há pouco, e agora faço um novo destaque, com relação à formação de preço. Por quê? Porque com a nova sistemática, o custo, o valor da mercadoria, o valor do serviço, ele vai precisar ser reformulado, né? Não é simplesmente eu tirar a tributação do valor. Eu vou precisar fazer um estudo. Esse estudo, né, nós estamos preparados para fazer de tal forma que a gente consiga, né? E quando eu falo a gente, parceria JR cliente, ver qual é a melhor precificação para aquele produto ou para aquele serviço, tá? Esse trabalho é de suma importância também. Fortalecimento dos controles internos, né? Quando a gente fala de controles internos, né, a gente fala sempre em prevenção, e aí controle interno eu englobo controle de estoque, né, controle de entradas e saídas de mercadorias, né, todo aquele controle que atualmente o empresário já faz, vai ter que ser muito mais bem apurado, muito mais afinco com a entrada da reforma tributária. Tá? E o que a gente vê e o que a gente está, o nosso objetivo aqui é alertar o seguinte: nós temos tempo para fazer, né? Se a gente começar a fazer um trabalho desde agora, os resultados com certeza serão promissores, né? Todo mundo vai passar a transição de uma forma bastante tranquila e suave. Se manter na inércia, com certeza você não vai ter só uma questão de compliance para resolver daqui a algum tempo, mas vai também estar perdendo aí tração, competitividade e expondo cada vez mais as empresas a riscos de uma atuação, né, a risco de penalidade. Tá? E aí eu aproveito o gancho dessa urgência, porque hoje a gente ainda está recebendo, né, a legislação ainda está se adaptando, nós não temos ainda uma legislação completa, 100% definida, mas a gente vai ter um período de transição aí de 26 a 32 para poder colocar a casa em ordem, né? E durante esse período vai ter a convivência entre os dois regimes, né? O novo e o antigo, né? Não são caminhos distintos, é o mesmo caminho, mas com tratamento diferente, né? E para que a gente possa fazer isso, né, de uma forma tranquila, a gente estruturou um caminho que seria fases para que a transição seja tranquila, né, e menos problemática para você, cliente. Tá? Então, o primeiro ponto dessa transição, né, seria um trabalho de planejamento tributário, né? Ver o que o cenário atual da sua empresa e fazer um planejamento, né, de como seria daqui a algum tempo, né, com o advento da reforma, né? Outro ponto, revisão contratual, né? A gente vai revisaria, né, um trabalho de revisão de as pessoas, né, todos os clientes, todos os players que vocês hoje transacionam. Outro ponto aí dessa caminhada seria a adequação de sistemas. Hoje, os ERPs em geral, e aí eu posso falar com propriedade, os maiores estão se preocupando já com a reforma. Então, já estão apresentando para os seus clientes modelos de acordo com o da reforma. Então, isso é muito importante também, a adequação do sistema, do seu ERP. E, por fim, da nossa trajetória, o compliance tributário, né? O compliance ele vai ter o trabalho aí de fazer toda essa validação dentro dos nossos clientes,
né, de tal forma, como a gente já exaustivamente falou aqui, mitigando todos os riscos com relação à relação do cliente e fisco. E, mais uma vez, ignorar esses aspectos gerar possibilidade de gerar multas, gerar perda de competitividade, né? Com certeza diminuindo aí a eficiência da empresa. Eu queria falar um pouco aqui só com relação ao aproveitamento de créditos, PIS e COFINS, porque isso é uma questão que chegou aqui com recorrência aqui para nós. Todos os créditos que forem escriturados até 31/12 de 2026 serão aproveitados, tá? Então, não vai ser um aproveitamento automático, não tem nada que seja assim, que eu diga que vai na CBS, vai ser aproveitado automaticamente, mas eu garanto, pelo menos de acordo com a legislação, que esse aproveitamento de crédito vai ser realizado. Óbvio, tem algumas coisas ainda que precisam ser definidas, mas o crédito que for levantado até 31/12 de 2026 vai ser regularmente aproveitado pelas empresas. Tá? Isso aí vocês não precisam ficar preocupados. Aquelas pessoas que perguntaram, aqueles clientes que perguntaram, podem ficar despreocupados com relação a isso. Tá? A única questão é que eles vão precisar ser realmente devidamente registrados, né, dentro da tua contabilidade, tá? Respeitando o prazo dos 5 anos, né, de prazo de prescrição. E aí a gente trouxe aqui no exemplo final, né, o saldo de PIS que eu fiz em 2026, registro correto permite a utilização futura da CBS, evitando perda de caixa. Então, né, os créditos aí, com relação ao aproveitamento de créditos, vai estar garantido ao final do período. Oi, gente, bom dia, tudo bem? Vou só fazer um overview de tudo que foi falado e para trazer alguns exemplos práticos aqui para vocês entenderem por que o compliance é importante, principalmente na questão da classificação dos produtos e serviços, tá? As empresas hoje, elas já estão sendo olhadas, né, pela Receita Federal. Nós já falamos isso em alguns webinars, nos 2 últimos webinários, sobre o programa Sintonia. Então, quando a empresa está com compliance em dia, em termos fiscais, né, ela já vem recebendo o selo de garantia da Receita Federal como a mais. Então, aquela empresa que não tem muita retificação, que entrega em dia, que recolhe os tributos em dia, que não cai em malha, ela vem recebendo o selo A+, e ele, inclusive, tem sido uma forma competitiva no mercado, porque a gente sabe que nosso crédito, a partir de 27, ele vai ser um crédito financeiro e não tributário. Então, aquela empresa que recebe a classificação a mais no Programa Sintonia da Receita Federal, demonstra que ela paga seus tributos em dia. Então, isso também mostra para os clientes, para os fornecedores, que aquela empresa ela vai gerar o crédito imediato. Então, o compliance ele precisa ser visto a partir de agora, até por conta desse olhar da Receita Federal para as empresas, né? Quando você recebe a classificação, parece que o último lote a Receita demonstrou o lote B, da classificação B. E ela diz o que você precisa fazer para chegar no A. Quem recebeu o A, ela diz o que você precisa fazer para chegar no A+. E ela tem vários benefícios também por conta disso. Então, o compliance ele precisa ser olhado também por conta disso. Também, como o Eduardo bem disse, não só fiscal, não só a parte tributária. A gente não fala de compliance só da parte tributária. A gente fala de compliance da parte de análise dos contratos de fornecimento. Tem empresas, por exemplo, as empreiteiras,
elas quando fazem uma contratação, ela é a longo prazo. Então, hoje, alguns contratos precisam ser revistos. Fornecimento a longo prazo também. Então, quando falamos de compliance, também verificamos isso. Em relação especificamente sobre o cadastro de produto, hoje ele já é um calo, né? Já é uma dor. Por quê? Qualquer informação errônea nos SPEDs, eles são sujeitos a multa. É porque a fiscalização, a gente já viu aqui, tá? Autuações por conta de informações incorretas nos SPEDs, mas elas não têm acontecido com uma certa frequência. Então, nós já tivemos umas 3 empresas só que foram autuadas. Porém, a gente sabe que quando começou o projeto STED lá atrás, a ideia é olhar essa questão, unidade de medida, se está correta, o NSM, porque qualquer informação incorreta, ela gera multa, a lei já prevê isso. Então, isso já era para ter sido visto, já deveria estar sendo visto pelas empresas. E com a apuração assistida, se você não olhar isso, ou você vai ter um crédito inferior, ou você vai gerar um crédito inferior, ou você vai acabar pagando o IVA num valor maior do que deveria. Então, a questão da classificação dos produtos e serviços é muito importante. E isso precisa ser visto agora, por quê? Estudando, se você for pegar a lei complementar para estudar, você vê que tem alguns conflitos entre algumas disposições. Vou trazer aqui um exemplo para vocês. Atividades esportivas, quem presta serviço, um educador físico, uma academia, alguma coisa nesse sentido. A gente tem a previsão de redução de 30%, no artigo 127, se eu não me engano, e lá no artigo 128, nas reduções de 60%, consta atividades desportivas. Então, a depender daquele profissional, daquela empresa de atividade física, ela vai se enquadrar na redução de 30% ou na redução de 60%. A lei não está clara em relação a isso. Então, a gente precisa acompanhar esse desdobramento, porque se não houver uma norma que fale claramente quais são as atividades de 30% ou 60%, isso vai precisar ser judicializado. Isso vai precisar ser judicializado antes de 2027. E a gente acredita que deverá ser judicializado porque vai ser questão interpretativa e não por questão literária da lei, porque não temos, né? E esse acompanhamento também da classificação de produtos, ele precisa ser feito em tempo real, digamos assim, principalmente pelas empresas que vendem dispositivos médicos, insumos agropecuários e aquícolas. Por quê? A lei, ela prevê que a cada 5 anos, o governo deverá revisar todos os produtos com os benefícios, com as alíquotas reduzidas. Só que para esses produtos específicos, dispositivo médico, dispositivos de acessibilidade para pessoas com deficiência, insumos agropecuários, eles vão ser revisados a cada 120 dias. Os produtos que estão no rol dos anexos, eles não poderão ser retirados, porém, poderá haver inclusão de produtos. Então, esse acompanhamento ele precisa ser também em tempo real. Veja bem, a cada 4 meses, pode ser que quem está naquele setor, né, naquele nicho, ele tenha novas reduções. Então, isso também trata de compliance, a atualização recorrente, né, real da sua classificação de produtos. E também, talvez, a gente não tenha que olhar só para o nosso compliance, né? Com a apuração assistida, o nosso fornecedor emitindo a nota para a gente vai ter que entender se ele classificou o produto dele que está vendendo para mim de forma correta. Porque, às vezes, ele classificou o produto dele com uma redução de 60% e é uma redução de 30%. E se eu não for contestar, o meu crédito vai ser inferior. Então, isso também é importante a gente olhar. Então, a gente está trazendo aqui as ações recomendadas para as empresas.
como a gente vem falando desde o início do nosso webinar, não existe prorrogação de reforma tributária. A gente sabe que existem negacionistas, mas o comitê gestor do CBS, ele já foi constituído, inclusive já temos CNPJ, o presidente do comitê gestor, ele já foi eleito, do IBS já foi eleito também. Então, a gente até fala, né? Nós, advogados, nós estamos até brincando, falar agora nós temos uma autoridade coatora para impetrar mandados de segurança contra atos ilegais, né? Que eles vão fazer. Então a reforma está aí. A partir de outubro, todas as empresas poderão já utilizar a validação do novo layout da nota fiscal, a partir do dia 1º de outubro. Em outubro, nós vamos fazer um evento presencial na prática mesmo. Vamos fazer aqui no auditório da JR, possivelmente vai ser na segunda quinzena de outubro, e a gente vai trazer a prática para vocês mesmo. A gente não vai ficar tanto na teoria quanto está sendo, né? A gente está tentando trazer um pouco exemplos práticos para vocês, mas a gente vai trazer nesse evento presencial vai abrir a calculadora para vocês, vai demonstrar, vamos tentar trazer uma projeção de quem tem um saldo de crédito acumulado muito grande, a projeção de quanto tempo vai ser utilizada. Então, a gente tem trabalhado para isso também. Então, o que hoje as empresas precisam olhar? Precisa fazer um diagnóstico imediato, entender todos os processos da empresa. Reforma tributária não trata só de tributário, trata de logística, trata de precificação, trata de acordos comerciais. A gente precisa identificar se a gente está deixando algum crédito para trás. A lei fala que os créditos devidamente escriturados em 31 de dezembro de 2026, eles poderão ser utilizados pela CBS. Em qual proporção? Nós não sabemos. Nós também não sabemos se a Receita Federal vai travar a retificação em 2027, por exemplo, porque o prazo é de 5 anos para você lançar crédito e débito para fazer as retificações nos SPEDs. Mas como a lei é clara que até 31 de dezembro ela tem que estar escriturada e o SPED vai deixar de existir, será que ela não vai travar essas retificações a partir de 27? Então, nós precisamos olhar para isso também. Estamos deixando algum crédito para trás? Alguma interpretação, alguma solução de consulta que me permite apropriar desse crédito e eu não estou apropriando? Por isso que uma revisão fiscal ela é importante. Quando nós fazemos as revisões fiscais, nós não olhamos a lei especificamente, a contabilidade olha a lei, né? São os chamados créditos ordinários. A contabilidade já apropria dos seus créditos ordinários, que é o que a lei permite. Mas tem alguma solução de consulta que tem caráter vinculante, que me permite utilizar outro crédito? Um exemplo que quem acompanha a rede social, quem acompanha tributaristas, pode ter visto semana passada. Saiu uma decisão do CARF autorizando depreciação de máquinas em supermercado, em máquinas de açougue e padaria. Então, isso é olhado também. Então, isso precisa ser mapeado agora, não podemos deixar dinheiro para trás, tá? Plano de ação estruturada, prazo, prioridade. Nossa, eu tenho fornecimento a prazo, deixa eu ir lá conversar com o meu fornecedor, vamos ver se meu preço vai manter, como é que vai ser esse pagamento, como é que vai ser essa apropriação de crédito. Eu estou identificando que o meu produto carro-chefe da minha empresa vai aumentar. Vou lá nos meus clientes, vou conversar com eles, vou já começar a mudar meu... Espera rapidinho, gente. Então, minha bateria aqui está acabando, senão eu ia sair do ar. Eu vou precisar já negociar esses valores com os meus clientes. Vou precisar mapear os meus clientes Simples Nacional. Eles vão continuar no Simples Nacional, porque para eles meu produto vai aumentar. Se eles saírem do Simples Nacional, pode ser que eles tenham vantagem. E eles não estão olhando. E as empresas no Simples Nacional não estão olhando para isso. Liga a lição para mim.
investimento em tecnologia. A gente precisa olhar os RPs. Se a sua empresa de RP não estiver olhando para isso, não estiver se adequando, você precisa chamá-la para se adequar, ou você já vai ter que mudar a RP agora, tá? A partir de 26, se sua nota não estiver adequada, você não vai ter faturamento, você não vai ter receita, sua nota você não vai poder vender mercadoria, você não vai poder prestar serviço. Treinamento contínuo de equipe, até para esse olhar recorrente das alterações da legislação. Então, a sua equipe precisa olhar para isso. Como disse e repito, não só a equipe tributária, a sua equipe comercial principalmente. Seu vendedor vai ter que aprender a calcular tributo. Como é que ele vai explicar o preço com um tributo por fora? Então, sua equipe comercial ela precisa ser treinada. E uma assessoria especializada, tá? As empresas que entraram em contato conosco, nós estamos falando em estudo de impacto. No nosso estudo, nós vamos demonstrar o mapa de ação, o que a empresa precisa fazer agora, o que a empresa precisa fazer no primeiro semestre de 2026, o que precisa vir lá em 2029 com a entrada do IBS. Então, a empresa já vai ter um mapa de ação para seguir, o olhar dos contratos de fornecimento, o olhar dos seus clientes, a chancela dos seus fornecedores. A gente vai olhar se seus fornecedores têm certidão negativa ativa. Isso já é um selo bacana aí você sabe que ela vai te gerar o crédito. A gente queria trazer a importância do compliance. Ele já é importante não só pela reforma tributária, mas com a reforma tributária a gente não vai poder deixar de ter esse olhar, tá? A empresa que não é organizada, ela vai ter que correr para se organizar. E a gente já está em setembro de 25 e a reforma já começa em 26. Sem recolhimento de tributo, mas já com destaque na nota fiscal. Eu vou deixar aqui os nossos e-mails no chat. Qualquer dúvida, podem mandar por lá, tá? A nossa ideia desses webinários, principalmente durante o horário comercial, é não se estender muito por conta do horário. A gente sabe que o tempo é precioso, né? Muito obrigada, Fabiano. Pessoal, só queria fazer uma contribuição, né, falando sobre compliance. Parece besteira, mas a gente percebe com algumas empresas que a gente atua aqui que quando a gente pega o extrato bancário, nem todas as saídas financeiras ali a gente recebe um comprovante. Então, um exercício que a gente pode fazer a partir de agora, claro que o que foi falado aqui é muito importante, né? A gente dá uma olhada nos contratos, a gente entrar em contato com o jurídico, a gente entrar em contato com o fornecedor de RP, a gente revisitar todos os cadastros de produtos, mas tem um exercício que a gente precisa fazer todo santo dia, que é não permitir nenhuma contratação de fornecedores que não emitam nota fiscal para a gente. A gente sabe que a informalidade no nosso país ela é muito grande, então, ainda mais falando de produtos corriqueiros, é o borracheiro que parei na estrada, o caminhão precisou contratar, é o menino que veio para fazer uma elétrica, para arrumar o ar-condicionado. Talvez na correria do dia a dia a gente não pede nota fiscal desses gastos. E aí a gente aqui na contabilidade a gente consegue identificar esses gastos, porém a gente identifica que não tem ali uma nota fiscal acobertando aquela operação. Pessoal, isso a gente deixava muito batido com as empresas de lucro real, porque cada vez que você não tem uma nota fiscal dessa, você perde mais de 40%, né? Ou seja, o produto ele fica mais caro, mais de 40%. Agora a gente está abrindo para todo mundo, porque o IVA ele é o imposto sobre valor agregado. Dito isso, a gente vai ter crédito e a quantidade de créditos aumentou, né? Coisas que não permitiam ter crédito anteriormente agora serão permitidas ter crédito. Então, assim, o que a gente deixa na prática, né, de dever de casa?
revisar os contratos, revisar as políticas de parceria, política de precificação, a questão do comprador. Fabiana falou muito do comercial, então isso é importantíssimo, né? A partir de agora, quando você fizer a compra, o comprador tem que ter outros detalhes, até porque quando isso entrar no seu sistema, isso entrando de forma errada, isso vai te trazer prejuízo. Enfim, pessoal, o nosso desafio não é pequeno, mas a gente está na hora de começar a fazer. Deixar para olhar isso ano que vem é temeroso, tá? Então, uma das coisas que a gente mais se preocupa é levar consciência para todos os clientes, né? O mais preocupante é quando o cliente não está preocupado com isso e daqui para frente ele ficar correndo atrás do rabo ali para poder conseguir atualizar e ficar dentro das normas. Então, a gente finaliza agora deixando aqui o nosso QR Code para que vocês tenham acesso a todos os produtos que a gente está oferecendo para que vocês consigam passar por esse desafio com o nosso apoio, né? A gente sabe o quanto que isso vai ser transformador, a gente sabe o quanto que isso vai separar os homens dos meninos, né? Porque os empresários que não têm um nível de organização, eles vão ter muitas penalidades e a gente está aqui para ser um apoio, para ser um parceiro que vai fazer com que a gente passe por isso juntos. Tá bom, pessoal? Que vocês tenham uma excelente semana e Fabiana, muito obrigado. rapidinho. Distribuição, gente. Só pegando o gancho do que você falou aqui sobre precificação, queria já falar o tema do nosso próximo webinar, tá? A gente ainda vai agendar, possivelmente vai ser na primeira semana de setembro, ou logo no, primeira semana, não, primeira quinzena, ou logo no início da segunda quinzena, tá? E o tema vai ser exatamente vai ser esse, fluxo de caixa, precificação e análise de DRE. E quem vai trazer vai ser o Gabriel, que é o nosso gestor aqui do BPO financeiro, e a Adriana, que é a nossa gestora aqui da parte contábil. Então, a gente vai trazer exemplos bem práticos aqui para vocês entenderem como é que vai ser a precificação e a análise dos resultados a partir da reforma, tá bem? Perfeito. Coincidência boa. Então é isso, pessoal. O exercício que já dá para fazer a partir do dia 1, né, de agora, já dar um toque no financeiro aí e pedir, ó, levanta tudo que a gente está pagando, que a gente não conseguiu o documento fiscal, e já vamos trocar fornecedor, ou vamos exigir do fornecedor, já vamos entrar dentro do escopo, porque isso é um exercício diário e de formiguinha. Beleza, pessoal? Obrigado pelo apoio aí. Obrigado, time. Obrigado, pessoal. Qualquer coisa a gente está à disposição. Fiquem com Deus.